Fala pessoal, 100%? A Microsoft, há um tempinho atrás, liberou globalmente, tornou globalmente disponível o Microsoft Entra Private Access. Esse é um recurso que faz parte ali da bolha do guarda-chuva de SSE, que é o Security Service Edge. São serviços de segurança de borda. A borda você pode considerar aí o perímetro da sua rede, tá? Da internet para dentro de casa. Então imagine que você tem uma aplicação, você precise disponibilizar conexões remotas aos seus servidores, SMB, qualquer coisa que esteja dentro da sua empresa para quem está de fora, sem utilizar VPN e sem abrir porta. Você não vai precisar abrir nenhum tipo de porta no seu firewall, não vai precisar criar NAT, nada disso. O que você vai precisar é habilitar o Entra Access, Private Access no seu tenant, fazer a configuração e é isso. Você vai conseguir, lá da sua filial ou para alguém que esteja externo, acessar, vai conseguir disponibilizar recursos que estejam dentro de casa a partir desses carinhas. Tá? É um agente que é instalado no seu cliente, um conector que é instalado nos servidores que vão servir de meio campo ali. E aí você vai ter o Entra trabalhando a parte de identidade, usando MFA para disponibilizar tudo isso. Então você sai de um controle nível de rede e entra para um controle seguindo ali os conceitos do Zero Trust. A Microsoft até fala de ZTNA, que é o Zero Trust Network Access. Vai conseguir ter esses controles a mais. E não é apenas só o MFA, você também vai conseguir utilizar Conditional Access, exatamente. Pode definir se sua máquina não estiver compliance, se não for um dispositivo gerenciado, estiver vindo de uma região, de uma localização que não faça parte da sua política de segurança, não vai rolar o acesso. Simples assim. Para você consumir esse recurso, você precisa de um P1, tá? Então a partir do Business Premium, você já vai conseguir fazer o uso do Entra Private Access. Suas máquinas precisam estar como Hybrid Join ou Entra Joined. Dispositivos registrados não vão funcionar. Quando eu falo dispositivos, é porque eu tenho a opção de Windows, Android ou iOS. Beleza? Minha ideia aqui hoje é mostrar como que isso funciona. Para não perder o costume, a gente vai primeiro lá para o whiteboard, vamos rabiscar um pouco, entender o que está envolvido em todo esse processo, a arquitetura, e depois a gente vai para a demo, beleza? Vamos pular para o whiteboard então. Esse aqui é o cenário usual aí. Grande parte da galera já possui. Você tem uma matriz, nessa matriz existe uma concentração de serviços, um DC, um file server, alguns servidores de aplicação e geralmente a gente também encontra a figura do firewall. Firewall de bordo, um equipamento que vai ficar entre a sua empresa e a internet. Esse firewall é quem vai controlar o que entra e o que sai da sua rede. Ele também vai conseguir te entregar um serviço de VPN, que geralmente é o que é utilizado para que você permita que, que um outro ambiente, uma outra subnet, uma outra VNet, uma localização diferente da que você está agora, com um link distinto, se conecte a recursos que estão internos. Tá? Então, a partir da VPN, seja ela site to site, seja ela client to site, é o serviço que vai entregar de uma forma até segura, tá? Porque a VPN, como a gente já sabe, ela cria um túnel virtual entre a origem matriz, no caso, quem está tentando acessar com o destino, a matriz aqui, e tudo que passa dentro desse túnel ele é criptografado. Existem VPNs e VPNs, vários protocolos e tal, mas no geral é um tipo de conexão segura. O grande lance aqui, e o porquê de chamar isso aqui de uma conexão legada, é que você não consegue aplicar, ao menos em grande parte dos ambientes que eu conheço e tudo mais, o conceito de Zero Trust. Porque uma vez que essa conexão é estabelecida, ela vai ficar ativa até que você faça, você tenha um problema de conexão ou que você desconecte o usuário, solicite uma reautenticação. Tá? Então o controle aqui, ele não é nem a nível de identidade, ele é a nível de rede. Tá? Ele está na camada de rede ali, esse nível de controle. Então fica um pouco mais complexo de você conseguir aplicar Zero Trust utilizando esses conceitos. Eu poderia ter aqui também, sei lá, o carinha que está externo, né? Um, um usuário que está externo, ele está lá na casa dele, está em home office ou está viajando, e aí também utilizando uma VPN, só que agora um site, um client to site, né? Não site to site, cliente para o site,
vai se conectar e vai conseguir acessar ali. Mas novamente a mesma ideia, vai ser um controle a nível de rede. O que nós conseguimos melhorar utilizando o Entra Private Access? Ao invés de nós termos esses componentes envolvidos aqui, um controle nível de rede, firewalls, túneis e tudo mais, você passa a utilizar o Entra como fonte autoritativa e também consome todos os recursos que fazem parte do Entra. Sendo aí, eu posso dizer que o principal deles vai ser o acesso condicional. Então, para que você consiga, por exemplo, se conectar a um recurso que esteja dentro da sua matriz a partir de uma rede externa, você vai precisar de um cliente, assim como teria aqui, né, numa conexão client-site. Só que você vai se conectar, você pode até se conectar a nível de rede, mas você vai ter que passar por toda uma avaliação ali do Conditional Access, todos os detalhes que ele exige, para que você consiga acessar o recurso que você queira. Tá? Então, eu quero acessar um servidor web que está alocado aqui na matriz. Né? Está aqui, o servidor web, porta 80, porta 443, que seja. Com o Enter Private Access, eu vou precisar me logar com o meu usuário, eu vou precisar, dependendo da minha política ali de Conditional Access, meu computador ele vai precisar estar compliance, vou ter que precisar acessar a partir de um computador gerenciado, com o sistema operacional XYZ, a partir de uma localização específica, enfim, são vários níveis de controle que você pode aplicar. E uma vez que a sua sessão, o seu token, ele não é renovado, a sua conexão ela é bloqueada quase que em real time. Tá? Não é em real time porque vai alguns segundos ali, mas praticamente isso. Tá? Então essa seria a grande vantagem do Entra Private Access. E aí, para ficar bem visual aqui para nós teríamos o Entra, fazendo aí um papel parecido com o que um Firewall faria, mas trabalhando numa camada diferente, com controles distintos. Tá? Aqui do lado do server, nós teríamos um conector. Tá? Esse conector ele precisa ser instalado em algum desses servidores aqui, preferencialmente em mais de um, para você ter alta disponibilidade, e a partir dele que nós vamos conseguir criar as regras dizendo que pode ser acessado ou que não pode, o que vai estar disponível através do Entra Private Access. E aí vem vários outros conceitos, você consegue criar grupos de servidores, tá? Então ao invés de instalar em todo mundo, jogar todo mundo dentro da mesma mistura ali, você pode criar grupos de servidores e cada grupo de servidor ele ter alguns tipos de recursos liberados para usuários específicos a partir de tais conectores. Então você tem uma flexibilidade na parte de gerenciamento, tudo a partir de usuários autenticados, então vai ter um MFN jogado, segundo fator de autenticação, garantindo que você está entregando uma senha e um segundo fator que só que você, em teoria, deveria ter. E do lado do cliente, o que nós vamos ter? Um agente. Esse agente aqui ele vai inicializar junto com o Windows e ele vai criar esse túnel. Tá? Esse tunelamento ele é criado aqui entre o conector que está instalado na sua matriz, o Entra ID, a partir do Entra Private Access, e o agente, por sua vez, ele vai se conectar aqui, consumindo recursos do Entra, autenticando contra o Entra, estando abaixo ali das políticas de acesso condicional do Entra, e aí toda essa comunicação ela vai ser transparente, tá? Ela vai ser tunelada sem a necessidade de ter uma VPN. E a melhor parte disso aqui, pensando aí nas configurações ali que seriam exigidas por um firewall a nível de rede e tudo mais, é que você não precisa fazer nenhum tipo de NAT, você não precisa natear nada, você não precisa abrir nenhum tipo de porta. Toda a comunicação do Entra com o connector, ela vai via porta 443. Tem a 80 na jogada para troca de certificado, mas o restante da conexão utiliza a 443. Então, o seu servidor só precisa ter conexão com a internet e, claro, conseguir chegar às URLs que são necessárias para que o conector seja autenticado e para que tem um heartbeat ali também que fica verificando a saúde desse conector. Assim como a gente tem lá no The Connect, né, um app proxy da vida que seja.
Tá? Então, o grande lance é esse, né? Você sai de uma camada de rede, um controle a nível de rede, e você cai aí para um controle a nível de identidade, ok? Então, a nível teórico, para a gente entender o porquê de usar, qual que é a diferença desse cara aqui para uma VPN, é basicamente essa, tá? A ausência de equipamentos externos, a ausência de ter que abrir porta, fazer NAT, e um controle muito maior a nível de identidade. Agora vamos pular lá para a demo, eu quero mostrar isso aqui funcionando. Ok, agora que a gente revisou a teoria, vamos para a prática. A arquitetura que eu tenho aqui nesse ambiente é a mesma que estava lá no Rabisco, tá? Então eu vou ter um servidor que vai estar funcionando como se fosse a minha matriz, ele está numa VNet apartada, uma VNet diferente da máquina cliente, que é o que vai receber o agente, vai se conectar e vai consumir ali um RDP, um SMB. São esses dois protocolos que eu vou utilizar hoje aqui. Primeiro passo que eu tenho que fazer para ativar esse carinha é habilitá-lo. Então, no entra lá, entra microsoft.com, procura esse carinha aqui, ó, Global Secure Access, cliquei nele e vem o Get Started, ou início, depende aí do idioma que você estiver. Isso aqui já tá, eu já fiz a ativação dele para gravar esses demos para vocês. Então aqui o que vai rolar? No primeiro acesso, você vai ter um botão de habilitar. Habilitando o serviço, ele vai demorar um pouquinho, né? Ele processa em uns 2, 3 minutinhos. E aí, essa é a primeira etapa, habilitar esse cara aqui no Get Started. Blá, 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 blá. 1, 2, 3. Ok, agora que a gente já revisou a parte teórica, vamos para a prática. A arquitetura que eu tenho aqui nesse laboratório é a mesma que eu mostrei ali no Rabisco, então eu tenho um servidor Windows 2022, ele está com serviço de DC, eu também compartilhei uma pasta nele para a gente testar a conexão RDP e também o SMB, dois protocolos simples, mas que eles vão te ajudar, vão nos ajudar aqui a entender como que funciona as configurações e o acesso. Então, o grande lance é que eles estão em VNets diferentes. Então, no Azure, duas máquinas virtuais no Azure, a gente sabe que quando eu tenho duas máquinas em VNets distintas, elas não vão se comunicar, a não ser que eu tenha um peering entre elas, o que não é o caso aqui agora. Para ativar o Entra Private Access e os outros carinhas que fazem parte também desse pacote aí de SSE, você procura por Global Secure Access, clica nesse cara. Se você tiver em português, vai estar o início aqui, se não, Get Started. E aí, nessa primeira tela, ele vai me mostrar um botão de habilitar. Cliquei em Enable, espera alguns minutos, 2 minutinhos, ele já vai liberar para ti todos os menus. Ok? Os componentes que fazem parte dessa solução são os conectores, o cliente e a configuração dos apps, que é onde você vai dizer qual IP e qual porta vão estar disponíveis para quem utilizar o cliente. Então, vamos pular aqui para Connect, deixa eu mostrar para vocês. Aqui em Traffic Forwarding, eu tenho acesso aos 3 perfis, aos 3 profiles. O que eu quero trabalhar agora é o Private Access, então eu vou flagar esse cara aqui, eu vou habilitar ele. Como eu já falei, isso aqui é um laboratório, eu já fiz os testes, por isso que ele já está previamente habilitado. Habilita esse cara aqui e aí eu venho aqui em conectores. Aqui nos conectores é onde eu vou baixar o agente de conexão, que vai funcionar como se fosse um proxy, né? Um Entra Proxy ali, um Application Proxy, e vou fazer a instalação no servidor. A instalação é super simples. Para fazer o download, download Connect to Services, aceita os termos, baixa, e ele vai me baixar um cliente. Ele nem cria ícone nem nada, ele só cria um serviço, tá? Esse aqui é o cliente, super leve, 30 megas, e aí ele vai criar esse serviço aqui, ó, Services MSC, Microsoft Private Network Connector. Uma vez instalado, espera alguns minutinhos para que seja feito o processamento e envio de informação. Ele vai brotar aqui para ti no Entra. Ele vai mostrar o status e tudo mais. Veja que eu tenho dois grupos. Eu tenho um grupo teste e eu tenho um grupo default. Como eu comentei antes, você consegue criar esses grupos para segmentar onde os seus conectores vão estar instalados e também para dizer qual aplicativo vai estar liberado para tal conector. Então, poderia ter 3 grupos aqui, cada grupo com aplicativos distintos. No nosso caso, eu criei um apenas a nível de teste, o grupo teste, e adicionei o único conector que eu tenho. O indicado são pelo menos 2, inclusive ele até fala
em algum lugar que ele vai, em algum momento ele sobe um pop-up aqui e fala, ó, você precisa de pelo menos 2, que é o mais interessante para ter alta disponibilidade, o que de fato faz sentido, tá? Instalei esse cara aqui, eu tenho que pular e começar a fazer a configuração dos aplicativos, entregar os aplicativos e dizer qual que é o IP, qual que é a porta, qual que é o FQDN. Depois a gente vai trabalhar do lado do cliente. Então, uma vez instalado, eu vou vir aqui em aplicação, eu posso utilizar o Quick Access ou eu posso utilizar o Enterprise Application. Né? Esses dois menus vão me entregar a mesma coisa. A diferença é que um cria de forma resumida e o Enterprise Application me mostra tudo que eu tenho e também já me dá a opção de criar um novo. Tem o RDP e tem o SMB criado. Eu vou clicar aqui em New Application só para a gente entender e ver o que está pegando. Então, New App, qual é o conector que eu quero, qual é o grupo de conector que eu quero, como eu havia comentado. Vou jogar aqui dentro do teste. E quando eu clico em adicionar segmento de aplicação, é onde eu vou dizer o meu destino, onde eu quero chegar a partir da conexão do Private Access. Ele vai bater no IP, eu vou estar liberando um FQDN, eu vou estar liberando um range inteiro, né, um /24, um /16, um /27, ou eu vou estar liberando um range específico, 9268.1 até o 9268.10, por exemplo. Tá? Eu tenho essas opções. No nosso caso aqui, eu vou jogar o IP do servidor que recebeu o conector, vou falar que ele está com a porta 80. Essa porta não faz parte, tá? Ela não está liberada, mas eu quero criar aqui para vocês, para mostrar como que seria, né, simular isso. Então, vou liberar o 80 e a 443, veja que eu consigo colocar mais de uma porta ao mesmo tempo. Cliquei em Apply, cliquei em Save, ele vai adicionar essa aplicação, e aí a gente vai conseguir enxergar ela nesse menu principal. Fiz isso aqui, quero alterar, quero adicionar, enfim, quero alterar essa aplicação, esse segmento de aplicação. Está pensando ali, ó, já foi? Eu vou clicar aqui no RDP, que foi o que eu criei previamente. O RDP tá bacana, mas eu preciso colocar uma outra porta, ou liberar por FQDN, que seja. Eu posso vir aqui em Network Access Property, adicionar um novo, que eu queira, ou mexer nesse carinha aqui, a editar. Tá? Eu poderia colocar um vírgula aqui e jogar outra porta. Não é o nosso caso, vou manter do jeito que está. Como eu havia comentado, eu tenho o RDP e tenho o SMB. RDP está rodando na 3389 padrão e o SMB está rodando na 445E139. Beleza? Aplicação criada, atrelada ao grupo de conector que eu tenho. Em teoria, instalando o agente e conectando, ele já deveria funcionar. Um ponto que é importante da gente enxergar aqui é o seguinte: quando eu faço a instalação, primeiro agente que eu instalar, ele vai brotar aqui para mim, não entra. E aqui, vejam que ele está como disable, porque antes ele tinha um botão para que eu habilitasse esse conector. Tá? Então, depois de instalado, vem aqui nesse botão, clica em Enable Private Network Connectors, e é isso aí. Tá? Só a partir disso que ele vai começar a aceitar conexões. Experiência própria, sem isso não vai funcionar. Eu fiz e não rolou de forma nenhuma. Fechou. Então, instalando os conectores, disponibilizei as aplicações que eu quero, né, os segmentos de aplicação que eu quero. Vamos instalar agora o cliente. Em Client Download, Download Client, a mesma ideia que eu tive no servidor, eu vou ter com esse carinha aqui. A diferença é que o agente é um pouco mais pesado, 110 megas. A instalação, novamente, Next Finish, ele vai popar uma janela para ti, flaga dizendo que você aceita os termos de uso e ele vai seguir com a instalação. No final da instalação, ele vai te pedir login e senha, que aí é o seu usuário que tem que estar autorizado a utilizar esse cara. E ele vai ficar com esse ícone aqui. Tá? Então vejam que eu tenho até a opção de logar com um usuário diferente, tá? Para vocês verem aqui. Isso aqui é a tela no final ali, tá? Que ele vai solicitar. Vamos logar aqui novamente. Deixa eu pegar o meu password. Vou logar aqui. Ele vai pedir um MFA. E aqui que está a parte bacana desse serviço. Você consegue ter o segundo fator de autenticação. E aí tudo dando certo, ele deveria me mostrar aqui, ó, o verdinho conectado. Ok, conectei, como eu sei que está funcionando tudo legal. Botão direito em cima dele, Advanced Diagnostics, ele vai subir uma outra tela. E aí você vai ter, essa parte aqui é mais para TI, não é para o usuário. Mas você vai ter aqui quem está logado, detalhes de ID. Esse Health Check é bem interessante. No primeiro momento que você vai instalar, é legal você ter isso aqui
para entender se está tudo certo ou não. Uma coisa que você pode esperar é o IPv4 como preferível, por padrão, a partir do 8.1 ou do 10, eu acho que é do 8.1, o IPv6 já é o preferido, né, já é o protocolo preferível. Então, ou você ajusta via registro, ou você roda o PowerShell, que vai ter basicamente o mesmo efeito, reinicia a máquina, e aí aqui sim ele vai flagar como yes, que está tudo bacana, porque o IPv4 ele foi setado como preferencial. Tá? Então, é interessante você rodar esse cara aqui, para garantir que está tudo certinho. Aqui em Forwarding Profile é onde você enxerga o que o seu agente recebeu. Tá? Lembra que tem o lance dos grupos? Dependendo do grupo, você vai conectar de um lado e não vai receber o que você talvez precise. Então aqui você consegue enxergar o que está acontecendo. Veja que eu só tenho um perfil de Private Access, eu não flaguei os outros dois perfis, do 365 e do Internet Access. Se sim, eles estariam listados aqui. E quando eu clico aqui, eu vou ver as regras que eu tenho. Então, olha só. 3389, 445 e 80443 que eu acabei de criar. Tá? Ele tem um delayzinho aí para aparecer, coisa de 5 minutos pelo menos depois que você cria, reinicia a aplicação e tal, mas está aqui. Tá? Então, todos esses caras, em teoria, estou conectado. Eu preciso, se eu for acessar o 10.004 via 3389, eu vou ter que ter o acesso, assim como 445 e 139. Tá? Os outros lances aqui, os outros menus são de logs, então host name acquisition, aqui são logs vindos da nuvem, tráfego, o que está rolando aqui da máquina para a conexão que eu estou tentando fazer. Então é legal para fazer um troubleshooting, ver se está barrando, ver se está batendo em algum lugar. E esse Advanced Log Collection, ele vai criar um arquivo zip, como se fosse um verbose, tá? Mostrando aí tudo que está acontecendo por debaixo dos panos. Então, para a gente executar o nosso teste, o que eu vou fazer? Deixa eu pausar esse cara aqui. E aí eu vou esperar ele me dizer que está pausado. Beleza, pausou. Eu vou tentar acessar o 10.004, que é o DC. Tá? Enquanto ele está pensando aqui, ó, deixa eu te mostrar. Esse aqui é o DC. ipconfig 10.004, tá aqui o IP. E eu vou deixar um notepad aberto aqui também. DC01, teste private access. OK. Vamos voltar para o cliente. Provavelmente ele já reclamou. Beleza. E aí, vamos iniciar esse carinha. Resume, para restartar. Ele vai sair de modo pause, vai começar a funcionar. E eu vou tentar fazer a conexão agora via RDP. Lembra que a gente tem essa regra liberada. Então aqui é a mesma ideia. 10.004. E agora, em teoria, já está aqui. Já bati lá no server. Vou conectar. E esse aqui é o meu servidor que eu já estava trabalhando. Então, veja que eu não precisei, não tem nada de VPN aqui. Eles estão em VNets distintas. Pausei, não funcionou. Voltei, funcionou. E é isso. Agora imagine isso num ambiente de maior escala. Conseguindo empurrar esse agente aí para a galera. Não precisando de fazer nenhum tipo de VPN, tendo controle de MFA, tendo controle do que pode ser acessado externo, não é só o MFA na jogada aqui, você consegue determinar exatamente o que pode ser acessado ou não. É um outro lance aí comparado à VPN, uma vez estabelecido o túnel na VPN, estiver ali disponível, estará acessível. E é isso, mesma ideia aqui, como a gente liberou a 445, então eu posso vir aqui, dar um //10.004, ele em teoria ele tem que me mostrar, estamos lá, 10.004. Antilogon é um AD, né? Aqui ele não vai deixar eu acessar. Eu não estou, essa máquina ela só está intra-joined, ela não é híbrida, ela não foi logada lá no domínio. Essa new folder está disponível por conta do tipo de permissão. E é isso. Vejam a facilidade, tá? Funciona bem similar ao que você teria aí, a experiência que o usuário teria com um cliente de VPN, só que do lado de administração você ganha mais controle, ganha mais segurança e várias outras possibilidades a nível de gestão. Ok? É isso, ficamos por aqui, espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreve aí no canal, comenta alguma coisa se gostou ou não. Se tiver aquele seu colega que curte estudar também, manda lá para ele. Ativa o sininho, estou postando bastante conteúdo com frequência. E é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!